Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, junto conosco, fazendo interpretação de Libras, professor Natan. Tema, retomada, os primeiros povoadores da Terra. Uau, professor! Se preparem. Embarque nessa aventura, vamos juntos. Vou apresentar para vocês o objetivo de nossa aula. Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e sua historicidade. Olha, um baita de um objetivo. Você saberia dizer quando surgiram os primeiros seres humanos? Você conhece as principais teorias ou explicações sobre o surgimento dos seres humanos na Terra? Aqui vocês têm a reconstrução da espécie Australopithecus, datada de mais de 3 milhões de anos atrás, que está no Museu Neandertal da Alemanha. De acordo com a ciência, a teoria evolucionista trabalha com a datação entre 250 mil a 150 mil anos, o surgimento da espécie Homo sapiens sapiens moderna, que é a nossa espécie. A nossa espécie. Nas religiões, existem várias explicações sobre o surgimento dos seres humanos. A mais conhecida no Brasil, a mais conhecida pela questão da predominância religiosa cristã, é o Gênesis, né? No Velho Testamento ou no Pentateuco, né? Se for judaico-cristão. A explicação religiosa está ligada ao que nós chamamos de criação, ou o criacionismo, quando um poder supremo faz com o seu poder, né, algo sobrenatural, faz a criação, o criacionismo. Quando trabalhamos com a teoria científica, a mais predominante, a que tem o maior embasamento, né, todo um trabalho científico de comprovações, achados, enfim, também não é perfeita, né, ela também não é total, por isso que ela não é uma religião, por isso que é ciência, é o evolucionismo, criado por Charles Darwin no século XIX. Você considera que estudar o surgimento dos primeiros seres humanos contribui para um conhecimento natural da vida? De que forma estudar o tema do surgimento lhe ajuda em como você organiza o mundo ao seu redor? Não é bacana imaginarmos que uma das perguntas que nós fazemos, como viemos parar aqui, parece coisa de Raul Seixas, né? Como surgimos, como viemos parar aqui, afinal, o que é o mundo? Todas essas questões cósmicas, como a própria ideia das perguntas filosóficas sobre a nossa existência, sempre cercou o homem. Sempre cercou o homem desde a era primitiva, inclusive. Não por acaso. As pinturas rupestres mostram toda essa reflexão daqueles caçadores com as suas principais divindades primitivas. O cosmos, o sol, a lua, divindades bem primitivas relacionadas a elementos da natureza. Ali eles já estão tentando se conhecer, entender de onde vieram, por que estavam ali. Sim, são perguntas. Claro que eles não pensavam desta maneira, não tinham nem linguagem, nós estamos colocando uma questão bem primitiva de caçadores assim há 150, 100 mil anos atrás. Eu estou colocando uma ideia assim bem hipotética, mas sempre norteou o homem. Essas perguntas sempre estiveram junto com os seres humanos, não somente o homem e mulheres, né? As questões sobre o surgimento dos seres humanos, do universo, da vida, sempre estiveram cercando nossas mentes. Estudar as teorias científicas sobre o surgimento dos seres humanos é trazer um conhecimento que está há tanto tempo cercando os próprios seres humanos, possibilitando um autoconhecimento da nossa origem, de acordo com a ciência. Ou melhor, uma resposta a mais. A religiosidade também é uma resposta, também é um conforto, por isso que a gente chama de conforto espiritual, né? Por isso que a gente sempre brinca. A ideia da pessoa que tem uma fé cristã, uma fé religiosa, não importa em qual religião, ela deita, dorme, sossegada, porque ela sabe de onde ela veio, ela sabe para onde ela vai no pós-morte. A ciência também dá uma explicação como viemos parar aqui. É um dos confortos que nós podemos colocar como um conforto acadêmico. Legal, na minha opinião, um autoconhecimento, é você saber lidar com esse conhecimento, né? Também não virar um fanático, né? Só ciência ou só religião. Acho muito legal, um dos grandes líderes da Igreja Católica em 2004, Bento XVI, ele falou o seguinte: olha, eu não duvido mais da teoria evolucionista. Para mim, na minha opinião, foi um grande avanço da religiosidade quando o chefe supremo da Igreja Católica reconheceu que existia sim a teoria evolucionista. No entanto, ele falou, mas ela não responde tudo.
Então, na minha opinião, como chefe, como Papa, né, Bento XVI falava, olha, legal é pegar a teoria evolucionista e somar com o criacionismo, nos pontos que está faltando. Aí pronto, é um conforto espiritual e acadêmico perfeito, né? Digamos que essa seria a ideia perfeita da pessoa colocar a sua cabeça no travesseiro e falar assim, ufa, já sei para onde eu vou, para onde eu vim, da onde eu vim, eu sei, tá bem Raulzito, né? Mas essa é a ideia, né? É nós trazermos com a ciência também algumas respostas. Bora lá? Existem várias formas de explicação sobre a origem do homem, ou melhor, seres humanos. As mais conhecidas são o criacionismo, explicação religiosa sobre a criação do homem por um poder supremo. Né? Por exemplo, no livro Gênesis da Bíblia, a famosa frase, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. A criação de Adão, Michelangelo, 1508, essa pintura está no teto da Capela Sistina, ela não é uma obra única, várias pinturas, dentre elas tem essa cena bíblica retratando o dedo, o famoso dedo de Deus, né? O Criador, a sua criação, Adão. Agora tem o outro lado da moeda, talvez, melhor até me corrigindo, melhor nem colocar como se fosse o outro lado, e sim uma outra visão, científica, ou seja, humana, com teoria, com hipóteses, com acertos e com erros também. A ciência não é perfeita. A ciência, inclusive, de 50 anos atrás, dizia uma coisa sobre a chamada antropometria, com perigo na parte jurídica, porque eles ficavam buscando, né, qual que seria os traços fisionômicos de um criminoso. É um perigo, mas até pouco tempo atrás na justiça era utilizado. Parou de utilizar isso. Significa o quê? Que a ciência sempre está em reconstrução, sempre está se reinventando, sempre está trazendo novas hipóteses, novas descobertas. Mas uma que nunca mais mudou, e mudou o mundo, foi a de Charles Darwin. Em 1858, 59, ele lança o livro... em 1858, 59, Charles Darwin lança o livro A Origem das Espécies. Nesse livro, ele aponta a ideia de uma espécie de adaptação de todos os seres vivos, inclusive os seres humanos, e aquele que se adapta sobrevive. Ou seja, ele estava trabalhando com a ideia de modificações. E isso derrubaria a famosa frase, né, que Deus criou a imagem e semelhança, né, o homem. Porque, no caso, o evolucionismo, Darwin, estava trazendo a hipótese de que todos os seres vivos passam por adaptações para sobreviver no meio. Ou seja, evoluções. Que essa palavra evolucionismo, né, viria disso, né? Se adaptou, sobrevive. Espécies que não se adaptam, ele inclusive vai utilizar uma da mariposa com a cor escura, no meio de uma Inglaterra do século XIX, altamente poluidora com a pós-revolução industrial. Ele explicou que as mariposas antes eram brancas. Para sobreviver, para não serem pegas facilmente, porque branco seria muito visível dentro de um ambiente muito mais escuro, ela vai escurecer de uma forma evolutiva, impressionante, ou melhor, adaptar-se ao meio, ela vai escurecer-se e as mariposas escuras vão predominar por um processo que ele vai chamar de seleção natural. As que são escuras vão sobreviver, as brancas vão desaparecer, ser excluídas, vão ser facilmente, né, caçadas ou vão ser eliminadas de uma forma natural, que é uma das teorias da seleção natural. Os seres humanos se constituíram na ordem evolutiva dos primatas, vindo a compor a última espécie do gênero Homo, já na linha explicação da humanidade. Aqui, é claro que não foi tão bem aceito e houve uma forte resistência e um choque acadêmico, um choque humano. Todo mundo ficou assim, como? Como assim nós viemos dos primatas? Fizeram uma caricatura com o Charles Darwin em 1871, satirizando, dando risada da teoria dele, da origem dos seres humanos primatas. Aí está a questão. O problema é que isso acabou gerando uma confusão no senso comum na sociedade. É a famosa frase, se é verdade que os seres humanos vieram dos macacos, por que hoje não tem macaco que sai pulando aí da árvore e sai andando? Porque os seres humanos não vieram dos macacos. Charles Darwin em nenhum momento disse isso, em nenhum livro. Isso é uma frase errada, que foi mal interpretada. O que o Charles Darwin disse, e essa caricatura então estaria completamente equivocada, estaria errada, o que o Charles Darwin disse
é que entre macacos e seres humanos nós temos algo em comum, um ancestral primitivo, ou melhor, um ancestral primata, que evoluiu em várias linhas de espécies, que surgiram daí os macacos, que daí surgiram outras espécies, inclusive o Australopithecus, que do Australopithecus vai surgir outras ramificações até chegar na linha Homo, que é o Homo erectus, o Homo habilis primeiro, depois o Homo erectus e depois o Homo sapiens moderno. E tem o Homo neandertal ainda por cima, uma outra espécie que também não vingou. E tem umas teorias, inclusive, que pode ter sido eliminada pela nossa, como pode ter se misturado com a nossa. Também tem isso também. Então, a sátira do jornal The Hornet, aquela que vocês viram aqui nessa imagem, ela está reforçando o senso comum, a famosa frase errada. Então, ó, agora vocês já sabem, quando vocês pegarem o vizinho, ou o papai, a mamãe, e falam assim, ah, se é verdade que o homem veio do macaco, por que o macaco não sai andando? Daí você fala assim, não, papai, não é assim. Ou fala, ô vizinho, não é isso não. Eu estava estudando a aula de história para o senhor Roberto. Na verdade é o seguinte, os macacos também vieram, assim como os seres humanos, de um ancestral em comum. Mas não é que os macacos estavam aqui e surgiu os seres humanos. Macacos estão aqui, seres humanos estão aqui. Viemos de um ancestral em comum. Sim, de acordo com essa teoria, éramos quadrúpedes. Né? Desenvolvemos, e não por acaso, 70% da população, inclusive o professor Roberto, tem uma baita de uma dor na coluna séria. Claro, nossa coluna não foi feita para fazer isso aqui. Nós somos quadrúpedes. Tiramos as mãos do chão, ficamos de forma ereta na espécie Homo erectus, de acordo com a ciência, e transformamos algo que não foi feito para ficar reto, de forma retinha. Claro que vai dar problema, óbvio. Copie a pergunta no seu caderno e responda. Faça um texto com as seguintes palavras-chave: criacionismo, evolucionismo, Charles Darwin, origem dos seres humanos. Ó, caprichem aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei! Vamos corrigir juntos essa? Embarque, vamos lá. O criacionismo é uma explicação religiosa sobre a criação do homem, ou melhor, de seres humanos, por um poder supremo. Por exemplo, o livro Gênesis da Bíblia. Já o evolucionismo é uma teoria científica elaborada por Charles Darwin em 1859 sobre a adaptação das espécies ao meio, ou, segundo a principal teoria dele, a essência, né? A seleção natural, aquele que se adaptar sobrevive. Darwin defende que os humanos e macacos tiveram o mesmo ancestral primata, mas não, Darwin em nenhum momento disse que macacos evoluíram e se transformaram em seres humanos. Pelo contrário, macacos, seres humanos, têm um ancestral em comum, um primata. Aqui nessa linha vai ficar bem bacana. Então, voltamos em ciência. A ciência traça uma árvore evolutiva, ela não é perfeita, ela não é completa e ela tem brechas. Essas brechas, todo momento, está sendo feito novas descobertas que, enfim, acontecem essas novas informações. Essas descobertas são arqueológicas. Um ponto, pelo menos, que é bem trabalhado com cientificamente comprovado, vamos colocar assim, é que realmente
a África é o berço da humanidade. Ou seja, que realmente foi da África que surgiu os primeiros primatas que vão passar a fazer todo um processo dessas linhas evolutivas até chegar a surgir a linha Homo, né? O Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neandertal e a nossa espécie, o Homo sapiens moderno. Então é da África a origem dos seres humanos. Essa linha não é perfeita, ela trabalha com linhas assim de 50 milhões. Que dessa linha, aí vem agora bem claro para vocês como que macacos e seres humanos não são um processo evolutivo igual. Desta linha evolui para vários primatas do Novo Mundo, do Velho Mundo, orangotango, chimpanzé, e a outra linha vai surgir um driopiteco, lá por 25 milhões de anos atrás, 10 milhões ramapithecus, a 15, australopiteco de 10, começa a surgir de 7 até 6, até 5, 3. No início desta aula, tinha uma imagem da Australopithecus, né, lá do Museu de Neandertal, que mostrava a espécie que foi encontrada de Lucy, né, aquele esqueleto famoso de 3 milhões de anos atrás, 3 milhões e 200 mil anos, do esqueleto de Lucy, né, em homenagem à música lá dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Os arqueólogos resolveram dar o nome desse esqueleto de Lucy. Seria o esqueleto da Australopithecus mais antigo, de 3 milhões e 200 mil. Porém, digamos que amanhã tem um novo estudo, né, outro dia pode acontecer uma nova descoberta e está modificando. Isso acontece, normal. Mas até agora, Lucy é a Australopithecus mais antiga. Os hominídeos são os ancestrais primatas que habitavam na Terra há cerca de 8 milhões de anos. Um dos hominídeos mais antigo que Australopithecus, inclusive, é o Sahelanthropus tchadensis. Uau! Fala de novo, professor. Sahelanthropus tchadensis. Vai lá, junto comigo. Sahelanthropus. Mas o que acontece com esse cara? Ele viveu na África, ele não, né? A sua espécie viveu na África há 7 milhões de anos atrás, muito antes que a Lucy, não é a mesma espécie, inclusive, não é uma Australopithecus. Aqui você tem um crânio encontrado em Sahel, por isso é o nome. Sahel é uma espécie de um corredor que pega ali da parte leste, vai até oeste da África, essa região de Sahel, que vive na África, as pessoas são chamadas, quem vive nesse corredor que liga leste a oeste da África, é a chamada região de Sahel. Só para mais ou menos entender, seria como se fosse dizer assim, é a região norte do Brasil, seria a região de Sahel da África, essa região, esse corredor da parte norte, né? Não pega também o Egito, para vocês entenderem, mas ela pega de ponta a ponta a África, do lado leste a oeste. Essa região de Sahel foi encontrado muitos esqueletos e crânios, ossadas dessa espécie diferente e acabaram denominando ela de Sahelanthropus tchadensis. Agora com vocês, copie a pergunta em seu caderno e responda. Explique como a ciência trabalha a evolução humana, como uma árvore evolutiva. E por que ela não é completa? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Vamos corrigir? A ciência traçou uma árvore evolutiva, onde um ancestral primata deu origem a várias espécies. Não é uma linha completa, porque é ciência, gente. Ciência não tem todas as respostas. Ela tem brechas, porque muito se perde no passado, é normal. Mas quando acontecem novas descobertas, se preenche essas lacunas. Os australopitecos, essa espécie da Lucy, ela tem entre 4,8 milhões de anos, as primeiras descobertas, e acredita-se que inclusive viveram simultâneo com a espécie Homo, por cerca de 800 mil anos. Essa aqui é o esqueleto da Lucy. Ela tem 3,2 milhões de anos, descoberta em 1974 na África. Aí vem as linhas Homo, né, que é Homo habilis, erectus, a Neandertal, e por último, a nossa espécie, seres humanos atuais, ou melhor, Homo sapiens, sapiens moderno, e essas espécies acredito que algumas inclusive conviveram juntas. E a que se adaptou melhor, ou melhor, por um processo natural, a que teve mais inteligência, a que soube organizar melhor o seu grupo, sobreviveu. Inclusive, acredita-se que os neandertais desapareceram ou por a nossa espécie ter destruído eles, ou porque miscigenaram, o nosso DNA sobrepôs o deles. Aqui um crânio de um Homo erectus de 1,8 milhões de anos, encontrado na Geórgia, Ásia. Mais uma perguntinha, galera. Copie a pergunta no seu caderno e responda. De acordo com o nosso estudo, qual a relação entre a espécie Australopithecus e a espécie Homo? Daqui a pouco nós voltamos. Voltei, bora lá. A relação é que é uma das espécies de Australopithecus. Acredita-se que uma das espécies deu origem a um grupo de hominídeos, o Homo. Aliás, durante cerca de 800 mil, tempo, 800 mil anos, ambas espécies conviveram. A Australopithecus não aprendeu a se desenvolver, ou não se adaptou melhor ao ambiente, ela desaparece, a linha Homo permanece existindo. Estudamos que, de acordo com a ciência, o surgimento dos seres humanos seguiu uma linha cronológica muito distante e que antes vieram outras espécies que começaram a povoar a Terra. Vimos também que as religiões também têm uma explicação sobre o surgimento da vida e dos seres humanos no planeta, chamado de criacionismo. Paramos por aí? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Foco nos estudos, galerinha do sexto ano. Força, fé no coração. Até breve, hein?